Arroiá ser iluminado. Aqui nós vamos seguir com a nossa série, que é a série onde nós falamos da frequência vibracional. Eu sou o Kana Mascaran e estou aqui para a gente seguir com esse processo. Eu vou te fazer um convite logo no começo desse vídeo. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, acione o sininho aí para você receber todos os conteúdos que nós temos aqui em primeira mão, tá certo? Então, nós vamos seguir aqui com esses vídeos, com essa série, e a gente já gravou um vídeo falando sobre a frequência vibracional da vergonha. Vou deixar aqui em cima para você aqui, ó, assista aí, ó, clica aí para você ver, tá bom? E nós vamos dar sequência aqui. Se você quer saber sobre frequência da culpa, que é o que nós vamos tratar hoje, a frequência da culpa, o que acontece com você quando você está na frequência da culpa, então fica aqui comigo. Vamos lá? Ó como fica meu coração só de ver você aqui comigo, emocionado. Vamos lá, gente. Então, frequência da culpa. Vamos começar nossa aula de hoje, nosso movimento, nosso conteúdo, que está sendo assim maravilhoso, tá? Estamos no segundo vídeo, onde a gente fala sobre a frequência. E hoje está aqui ó, na tela, frequência da culpa, para você visualizar. Vamos começar aqui. O que nós vamos tratar hoje? Nós vamos falar do nível de consciência, sempre assim, tá? Porque a gente está trabalhando com a escala vibracional de Hawkins, que é, assim, uma forma científica identificando como que é a frequência quando nós estamos envolvidos em uma consciência. Cada consciência gera uma frequência vibracional. Algumas frequências não cocriam. O que é isso? Não geram resultados na vida positivos. Você não consegue cocriar. Você simplesmente fica travado, paralisado. E isso através da frequência vibracional. E nós vamos falar do nível de emoção, os níveis de emoções causados pelo nível da consciência. Cada nível de consciência gera um nível de emoção. E aí você tem uma visão da vida, porque essa vibração vai te colocar numa situação em que o seu processo de visualizar a vida é relacionado a essa vibração, assim como a sua visão de Deus. Como você percebe Deus está totalmente relacionado a essa frequência, a esse nível de consciência. E então você passa a viver um processo na sua vida. E nós vamos falar um por um, para você entender como que é esse caminho. Então vamos lá? Frequência vibracional da culpa. Qual é o nível de consciência? É a culpa, que nós vamos tratar agora. Então, será que você está nesse nível de consciência? Se você estiver nesse nível de consciência, você vai perceber todo o processo que você está vivendo através desse vídeo, desse conteúdo. E é isso que eu quero mostrar para você. Veja só como que acontece a culpa, né? Esse processo que você fica de tanto de se culpar ou de tentar encontrar um culpado. Já percebeu isso? Tem uma situação na vida em que você fica mal. É como pegar uma carga e não saber lidar com ela. Um peso nas costas. Sabe esse peso? E aí você fica ali se culpando. Eu fui culpado disso. Nossa, por que que eu fiz isso? Por que que eu permiti isso? E essa culpa começa a tomar conta. Nesse processo, você também pode tentar encontrar um culpado para identificar ou tirar, aliviar essa dor. Só que não alivia, porque encontrar a culpa em você ou em alguém, ainda você está vivendo na consciência da culpa, na consciência vibracional. Você está vivendo nessa vibração, tanto em absorver a culpa a si mesmo, quanto tentar encontrar a culpa no outro. Esse é, esse é o nível de consciência. Então, encontrar um culpado permite ou faz você permanecer nessa mesma frequência. E o que acontece é que
Sempre quando você estiver na frequência da culpa, o que vai acontecer com você? Um processo de resistência. Resistência, você resiste ao processo de evolução, de crescimento, de resolução. Porque a ideia não é encontrar a solução, quem está nessa frequência. É encontrar a culpa ou o culpado. Não é? E então você resiste ao processo de evolução, de crescimento, de trazer a solução para tudo que você está vivendo. Então perceba que tudo aquilo que você resiste, persiste. Então, se encontrar o culpado em si mesmo ou no outro é um processo de resistência, de você resistir à solução do processo, você está fazendo com que essa resistência te coloque ainda persistindo nesse processo. Ou seja, você não consegue sair dele. Sabe quando você está diante de uma situação difícil, de um problema, de um processo ruim da vida, e aí você fica tentando encontrar o culpado, ou se sentindo culpada, culpado, ou tentando, será que você foi culpado ou o outro? E isso te coloca na resistência. Quando estamos resistindo à solução do problema, a tendência que nós temos é de vitimização. A gente começa a se vitimizar. Para quê? Para que de alguma maneira, ó, estou apresentando a minha culpa, eu sou culpado, ai, coitado de mim, para que alguém venha te carregar, te dar um consolo. Só que, mesmo que alguém te dê o consolo, mesmo que alguém venha te ajudar, te dar um suporte, você ainda está vibrando na culpa. Então, o caminho inicial aqui do processo é aceitar o ocorrido, aceitar o que aconteceu e trazer a solução. Então, aqui já começa a trazer para você uma forma de vencer a culpa. E essa forma é aceitar o ocorrido, aceitar a situação. E não tentar encontrar o culpado. Aqui é o início da transformação, é o início de vencer a culpa. Mas antes de falar dos passos de como você vencer a vibração da culpa, vamos explicar passo a passo para você entender como que funciona essa vibração, tá certo? Vamos lá. Nesse caso, você está vibrando, quem está no nível de consciência da culpa, está vibrando 30 Hz. Poxa, 30 Hz é uma vibração baixíssima. Ela só é um pouquinho maior do que a da vergonha, mas é muito baixa. E você não consegue cocriar, ou seja, você não acessa a uma vibração mais elevada, onde essa vibração gera um resultado positivo. Ela só vai te colocando cada vez mais para baixo, que é uma frequência baixa. E você começa a atrair situações no mesmo grau, no mesmo nível de frequência. Tudo que você vibra, você atrai. E você atrai dentro daquela vibração. Se a culpa é uma vibração baixa de 30 Hz, tudo que estiver relacionado a essa vibração você vai atrair. Kana Mascara. O que eu vou atrair, então, para a minha vida se eu estiver vibrando na culpa? Eu vou te mostrar aqui. Veja só. Antes de trazer cada situação do que você atrai, do processo que você vive, da visão de Deus, das emoções que você sente, do processo de ver a vida, eu vou dizer aqui sobre a culpa que é Alessandro Lobianco aqui nesse site do Pensador eu trouxe para que você reflita comigo sobre a culpa. Está escrito assim, ó: não importa de quem é a culpa. A forma como você vai absorver e reagir a qualquer fato da vida sempre é sua responsabilidade. Culpa é uma coisa, responsabilidade é outra. Veja, assumir a responsabilidade do processo da sua vida é um processo de maturidade, de aceitação do processo. Tudo bem, não adianta eu ficar procurando o culpado, eu vou assumir a responsabilidade e vou trazer a solução. Isso é maturidade, isso é vibrar em outro nível de consciência. Agora, culpa não é isso.
você está reagindo e absorvendo o processo de maneira negativa. E a sua vibração será de acordo com essa consciência. Então, se o primeiro passo é aceitar, o segundo aqui, já para a gente iniciar o caminho, é a responsabilidade. Assumir responsabilidade é muito diferente de se culpar ou tentar culpar alguém. O processo é esse, ó. Vou me responsabilizar pelo que eu estou vivendo aqui e vamos trazer a solução. Não, já ouviu falar, não adianta chorar pelo leite derramado. A gente precisa entender o processo e se responsabilizar. O que você vai sentir, o que você vai absorver, como você vai reagir, essa é sua responsabilidade. E reagir negativamente e absorver negativamente, você se responsabiliza por isso. Então, é assim que a gente começa a perceber o caminho de como sair da frequência da culpa. Então, veja só essa frase aqui de Maria Cleide da Silva Cardoso Pereira, que também está no mesmo site do Pensador. O sentimento de culpa pode conduzir a dois caminhos. Olha só que interessante. Quando você tem um sentimento de culpa, você tem dois caminhos que você pode ser conduzido ou conduzir. O primeiro é o remorso e a amargura. Veja só o que está dizendo aqui Maria Cleide. Quando eu procuro a culpa e quando eu encontro que a culpa está em mim e eu me sinto culpado, eu tenho esse sentimento de culpa. Eu não estou me responsabilizando nesse sentido, estou trazendo a vibração da culpa para mim. O que eu trago? Remorso. Não é arrependimento, mas é remorso. Por que eu fiz isso? Eu estraguei tudo, eu destruí tudo. Veja só como eu sou, eu sempre faço essas coisas. E começa a trazer esse remorso. E esse remorso traz a amargura, que a amargura vem de águas amargas. Então você bebe das próprias águas amargas do processo de se sentir culpado. Então, esse é o primeiro caminho aqui que é conduzido. Mas o segundo é o arrependimento sincero. Veja a diferença: arrependimento sincero e a alegria de receber o perdão. Quando há uma responsabilização da situação ocorrida, você se responsabiliza e você se arrepende. Poxa, eu não fiz algo que foi bom, que foi correto, que foi certo. Eu acabei prejudicando o processo, mas eu me arrependo. E um arrependimento sincero te leva a uma alegria de receber o perdão. Se foi um erro com alguém, pedir perdão para essa pessoa é uma solução. Tá aí um terceiro passo para você vencer a vibração da culpa. Perdoar aquele que você ofendeu. Percebe? Isso é um processo. Mas também o auto-perdão, se perdoar. Perdoar a si mesmo pelo que fez e aquilo que você sentiu por aquilo que você mesmo fez. E você se perdoar. E quando você perdoa e recebe o perdão, devido a um arrependimento sincero, você começa a vibrar em outra consciência. Essa vibração eleva. E aí você sai da vibração da culpa. Então tá escrito aqui, ó. Um erro nem sempre significa o nosso fim. Nossa, e entender isso é muito importante. Errar é humano, faz parte da vida, faz parte do processo de crescimento, de aprendizagem. Nem sempre é o fim de tudo. E o erro, ele pode te dar um novo início, quando você começa a aprender com ele. E não ficar ali remoendo a culpa, o sentimento de que errou e que destruiu tudo. Não é o fim. Tudo passa na vida. E aí ele continua aqui, ó, ela continua, Maria Cleide. Mas sim uma nova oportunidade de fazer o que é certo da próxima vez. É o tal
da palavra que Jesus dizia para quem recebia a cura, o perdão. Ó, vá e não peques mais. Nesse sentido, não se afasta mais do divino. Vai lá, faça diferente, né? Aprenda com o seu erro, não erre mais. Tudo bem, errou, se arrependeu de forma sincera, recebeu o perdão e agora você tem a oportunidade de aprender novamente. Então, esse processo já vai mudando a sua frequência. Se você compreender assim que a frequência baixa de 30 Hz da culpa não vai te levar a nada, senão a autodestruição. Então, entender como sair disso, se movimentar de uma maneira diferente, fará com que você tenha um acesso muito mais elevado e aí você já começa a mudar essa frequência. Então, vamos lá, ó. Quando você tem a vibração da consciência, né? Aquele nível de consciência de culpa e começa a vibrar em 30 Hz, você atrai uma emoção. Você gera uma emoção em você. A emoção, ela vem fazer você sentir. Sentir é o que a emoção faz. O que você sente quando está vibrando na culpa? Você sente a ofensa. E é isso que você atrai. Você começa a se sentir ofendida, ofendido, e também passa a ofender as pessoas. Por quê? Porque é o grau, o nível de emoção gerada pela culpa. E aí você não entende por que eu estou sendo, com frequência, recebendo ofensas, né? Por que, de uma maneira, parece que numa tentativa de se proteger eu começo a ofender também? Porque eu estou tentando encontrar uma culpa ou aliviar a culpa que está em mim. E aí a ofensa é um nível de emoção. Nesse estudo de Hawkins, foi identificado isso. Você vibrando na culpa, a ofensa é o nível de emoção que toma conta de você. Ah, por que você atrai tantas pessoas para te ofender? O que você está fazendo de errado? Às vezes não é uma ação, especificamente. Às vezes é a vibração. Essa vibração vai até uma vibração semelhante de emoção, que qual é? A ofensa, e traz para perto de você a ofensa. E pessoas que começam a te ofender. Parece que é de graça a ofensa, mas na realidade é você que está gerando esse resultado de ofensa com a sua vibração. Veja como é poderoso entender isso. Então, se eu quero, nesse sentido, sair dessa emoção de ofensa, de ser ofendida, ofendido, ou de ofender alguém, e aí se sentir cada vez mais culpado, mais culpada, então eu tenho que ir lá no começo da vibração, que é o nível de consciência. Esse nível de consciência qual é? A culpa. Então eu aceito, eu perdoo, eu me arrependo e opa, eu vou tomar a minha responsabilidade do processo e vou aprender com tudo isso. Mas não vou ficar com essa culpa em mim. Eu libero para prosperar. Eu liberto-me dessa consciência baixa que gera uma frequência baixa que traz a ofensa, que é a culpa. Percebe o caminho? Então, quando a gente fala aqui de ofensa, quando a gente começa a fazer, eu gosto de fazer esse movimento de ir na palavra e entender o significado da palavra para você saber que tipo de ofensa, o que é ofensa, o que é essa palavra, esse nível de emoção. Quando estamos falando de ofensa, a palavra ofensa, né, a palavra que atinge alguém na sua honra. Então, todas as vezes que você recebe uma palavra que atinge a sua honra, que falta com certo respeito a você, isso é uma ofensa. Da mesma maneira, quando você faz isso com alguém, vão atingir a honra dessa pessoa. Também você é isso, aquilo outro, né? Eu estou ferindo a sua honra. Isso é uma ofensa. Ferindo a sua dignidade.
Então é como se dissesse, você não é digna, você não é digno de algo bom. Você realmente é culpada. Veja só, tá tudo interligado. Quando eu tiro a dignidade da pessoa, é dizendo você não merece ser, você não é digno. Então o que você merece é a ofensa. Então eu tiro de você essa dignidade com as minhas palavras e você vai se sentir mais culpada. E é assim que a gente atrai pessoas para nos ofender, para a gente se sentir mais culpado com essa ofensa. Então é uma injúria, um agravo, né? Às vezes você sente um processo de culpa, mas com a ofensa você se sente ainda mais, porque está vibrando na mesma frequência. Então você se sente afrontada, afrontado, e a sua tendência é reagir. Então, assim, para tentar se proteger, você também ofende. E aí essa vibração vai ficando cada vez mais dominante. E depois do processo de afronta, de ofensa, você se sente ainda mais culpado, ainda mais culpada. Então, vai vibrando nessa frequência e isso gera vários danos. A ação que causa dano físico e lesão pode, a partir disso, ter problemas físicos, tanto de saúde como de agressão. É um caminho. As pessoas estão se agredindo, as pessoas estão se machucando, as pessoas estão se matando por conta dessas ofensas. Para quê? Porque está na mesma vibração da culpa. De quem é a culpa? Então, diante dessa culpa, começa a ofensa e aí vem a agressão, esse dano físico, dano de uma lesão realmente. Então, esse é o caminho das emoções, o nível de emoções gerada pela culpa, por essa vibração de 30 Hz, que é a ofensa. Percebe? Nível de consciência, a culpa. Frequência vibracional, 30 Hz. Nível de emoção, ou níveis de emoções, ofensa. E agora? Como que eu vejo a vida quando eu estou na vibração da culpa? A forma como você, que está na vibração da culpa, vê a vida é de infortúnio. Veja só. Você tem a visão da vida como de um infortúnio. E o que é infortúnio? O que significa infortúnio? Eu vou trazer aqui mais uma vez o significado da palavra. Está aqui, ó. Infortúnio é o mesmo que desgraça. Olha só. Desgraça quer dizer sem a graça, falta da graça. E aí, então é desgraça e má sorte, caracterizando um estado ou situação que seja trágico e infeliz. Veja que interessante. Eu começo a ver a vida como uma má sorte, um infortúnio, uma desgraça, ou seja, eu começo a trazer e atrair a tragédia para a minha vida, é uma vida infeliz. A infelicidade começa na medida que eu é, tomo consciência ou estou no nível de consciência, melhor dizendo, da culpa, então eu vou olhando para a vida como uma vida infeliz, um infortúnio. Está escrito aqui, ó, para você entender ainda o significado da palavra infortúnio. Esse termo também costuma ser usado para se referir ao que tem natureza fúnebre, funesta. Aliás, quando se diz que um infortúnio ocorreu, significa que houve algum acontecimento muito mal, triste e que provocou sofrimento. Ou seja, está dizendo que o infortúnio, a forma da vida, está causando algo, né? Um acontecimento muito mal, triste, que provocou sofrimento. E aí está na vibração da culpa, percebe? Eu estou com o sentimento, eu estou com a consciência da culpa. Então eu começo a olhar a vida como infortúnio, porque esse acontecimento que eu estou tomando como culpado, ou tentando culpar alguém, não me traz um sofrimento, um infortúnio, porque algo muito ruim aconteceu. É uma visão da vida
de que algo está muito ruim, e como se fosse o fim, e eu absorvo essa frequência. Então, percebe que, além de atrair a ofensa, você começa a olhar a vida de forma infeliz. A infelicidade vai tomando conta da sua vida, da sua forma de enxergar a vida. Tudo começa onde? No nível de consciência da culpa. Então, eu preciso sair dessa frequência. Mas ainda assim, quando a gente fala da frequência da culpa, né, tem a parte da visão de Deus. A visão de Deus é uma visão de um Deus vingativo. Veja só. Como a gente passa a olhar a Deus, a ver Deus, enxergar Deus como um Deus vingativo, um Deus que se vinga por um erro seu. Então, eu errei. Eu acredito que Deus vai se vingar pelo meu erro. Porque eu estou vibrando na frequência da culpa. E aí, essa vingança divina vai acontecer comigo. Mas é uma visão deturpada de Deus, né? Do Criador, por conta da frequência. Por que eu estou vendo, eu acredito que Deus é vingativo? Pela frequência que você está movimentando, pelo nível de consciência da culpa. Olha aqui que interessante, o Inaciano Almeida, no site lá do Pensador, colocou uma frase bem interessante que vale a pena compartilhar com você. Deus é onipotente. O que é onipotente? Ele tem todo o poder. Ele tem a potência grandiosa de todas as coisas. O poder está sobre a mão dele. Então Deus é onipotente. Não é um ser divino que nos governa. Então ele não é vingativo. O governo, na forma da gente enxergar, descumpriu a lei, eu vou vingar esse descumprimento. Porque você olha a Deus não como onipotente, mas como um ser que governa a vida, um ser divino que vai se vingar. E ele não é vingativo. Então ele continua dizendo: Deus, né, é um ser criador. É o criador. Então, aquele que conduz, que, que nos conduz e nos dota de sabedoria para entendermos os mistérios da sua criação e para assim criarmos toda a nossa jornada da vida. Olha só que interessante. Então ele é um ser criador que nos conduz e nos dá sabedoria para fazer o quê? Entender que existe um mistério na criação, que nós somos co-criadores com ele. Ou seja, a gente cria a nossa jornada da vida a partir dessa sabedoria, a partir dessa condução, desse mistério que existe, onde a minha vibração vai gerar uma criação. Só que só vai gerar uma criação quando eu entender, dentro dessa sabedoria, que se eu elevar a minha frequência, eu consigo co-criar. Fora isso, eu só vou atrair as questões dentro da própria vibração que eu estou emitindo, emanando. E aí está escrito aqui, ó, podemos até discordar de sua existência, da existência desse Criador. É um ser divino. Deus é um ser onipotente, é um Criador. Então, quando a gente olha para isso, a gente começa a entender, é por isso que eu estou vendo Deus dessa forma, porque eu estou vibrando pela culpa. Veja que interessante. Então, depois que você entendeu que o seu nível de consciência de culpa gera uma frequência de 30 Hz, que não cocria em nada, ele atrai níveis de emoções dentro da ofensa, e você passa a ver a vida como um infortúnio, e então você olha para Deus como um ser vingativo, você começa a passar por um processo na sua vida,
Que processo é esse? Um processo de destruição. Então, a autodestruição, a destruição de tudo que vem pela frente é um processo que começa a ocorrer. Por que tem a destruição, o desajuste, o desarranjo? Porque você está vibrando na culpa. Enquanto você não sair dessa frequência da culpa, as coisas vão se destruindo. Quais são essas coisas que se destrói, Kana Mascara? Relacionamentos, vida profissional, eh, vida de elevação. Você destrói muitas vezes amizades, família. É uma destruição do seu estado emocional, da sua mente. Então, tudo isso quem está gerando é você pela culpa. Então, quanto antes você aceitar o processo, trazer a solução através do arrependimento sincero, do perdão e de se responsabilizar, dizendo: eu me responsabilizo pelo que eu sinto. Então, você vai reagir ou não à situação, é uma decisão sua, a autorresponsabilização. Enquanto você não sair disso, vai viver todo esse processo de destruição da própria vida. Tá conseguindo compreender? Dentro desse processo de destruição, eu trouxe uma outra frase de Luana Portillo. Veja só no site do Pensador. A vida tem me ensinado. Onde houver um ser humano em processo de destruição, nele todo o universo vive a dor de morrer aos poucos. Olha o que ela está dizendo aqui. Se eu estou vibrando em culpa e começo a viver em um processo de destruição, que é o processo da vida de quem está na frequência da culpa, ele está num processo do universo, né? Vivendo a dor de morrer aos poucos. Não é viver, mas é morrer a cada momento, a cada dia um pouco mais. É uma autodestruição. O contrário também pode ser verdade, ela diz aqui. Onde estiver um ser humano se renovando pela força da graça recriadora, olha só, a graça, né? O que é a graça divina? É o favor que a gente não merece. Então, por mais que a gente tenha errado, Deus, ele não é vingativo. Ele age pela graça, mesmo você não merecendo, vamos dizer assim, né? Porque você errou. Então, na consciência da culpa, você merecia, então, ser punido, mas não é assim como Deus onipotente vê, entende e faz. Ele age pela graça. Então, a graça é o favor não merecido. Então, onde estiver um ser humano se renovando, ou seja, fazendo algo novo, né, se restaurando dentro dessa graça de recriação ou recriadora, nele todo o universo estará sendo recriado. Tudo que você começa dentro da graça a trabalhar a recriação, então você vai dar um significado novo no processo, saindo desse sentimento, desse nível de culpa. Olha que maravilha esse texto. Dá uma clareza, né, de como é esse processo. Então, para a gente ir terminando, saia da vibração, saia do vibracional da culpa, se eleve. Então, vamos lá. Saia da frequência vibracional da culpa. Passos para sair da vibração da culpa. Vamos lá, então? Algo simples, algo bem sutil para você entender. Eu já falei lá no começo alguns caminhos, não resistir, mas aceitar, né? Se arrepender de forma sincera, né? Para você não ficar reagindo, encontrando culpado, mas se perdoando aquele que te ofendeu, né? Então tudo isso vai tomando a responsabilização de que você pode mudar a situação e co-criar em graus mais elevados de consciência. Agora, eu vou te passar um passo a passo para você sair, né, dessa vibração da culpa. Primeira coisa, identifique a origem da culpa e não o culpado. Né? Identificar a origem da culpa auxilia a pensar de forma lógica e permite autoquestionamentos construtivos. Ao invés de tentar encontrar o culpado e tentar encontrar a origem da culpa.
O que causou essa culpa? O estímulo, o ocorrido. Olhar para o fato e não para o sentimento, para o fato. Foi isso que aconteceu? Então vamos olhar para isso e entender. Por que que isso aconteceu? O que que eu fiz? Por que que eu fiz isso? Por que que foi feito isso? E aí você começa a olhar de forma construtiva. Não, tudo bem, então agora eu olho para isso, entendi onde foi o caminho, o erro, o estímulo que gerou essa ação, esse processo, e aí eu começo a construir uma nova forma de enxergar a situação. Então, eu encontrei aqui, aprendi a lição, me responsabilizo por isso para que a partir de então eu não erre mais nisso. E eu perdoo o ocorrido, o processo, e eu vou no fato e não na emoção. Porque se eu for na emoção, eu vou ficar na ofensa. Vou me sentir ofendido, ou eu vou ofender alguém para tentar diminuir essa culpa, que só aumenta. Segundo passo aqui é reconheça que todo mundo erra. E isso é importante entender. Não é uma forma de justificar o erro, mas é entender que nós somos passíveis a erro. Eu posso errar, você pode errar. Então a culpa só permanece enquanto você não se perdoa, não se arrepende. A culpa só permanece enquanto você não aceita e fica resistindo. A culpa só permanece enquanto você tenta ficar encontrando a culpa, o culpado, e não a solução. Então, é a hora de olhar e falar: todo mundo erra. Então, se todo mundo erra, eu tenho que reconhecer isso. E a partir de então falar: tudo bem. Então, entendendo isso, vou buscar não errar mais na mesma questão. Porque você pode errar em outras coisas. Mas nessa, se você aprender, não erra mais. Então é assim que tem que ser visto. E outra questão aqui, que eu já falei, mas eu vou frisar, faz parte dos passos, se possível, né? Porque a gente não tem que dar aqui o direcionamento. Se possível for, perdoe, peça perdão. Peça perdão para quem você ofendeu, né? Que onde começou essa culpa. Peça perdão para você tirar as amarras, as algemas que essa culpa está te causando. Libera ela, faz com que ela vá. Não fica preso a esse nível de consciência. Quanto mais rápido você liberar, e perdoar é isso, é liberar. Liberar para prosperar. O perdão, na sua essência, significa isso. O arrependimento é, olha, eu libero, não vou ficar preso nisso. Vamos liberar essa algema? Então você tira a algema de você, a corrente que te amarra, e a pessoa que você pede perdão, ela decide se ela vai tirar a corrente dela também, te perdoando. Então tá tudo certo aí, a decisão dela, mas a sua parte você fez. Olha, estou liberando o perdão aqui. Libera para prosperar, né? Eu reconheço, né? Me responsabilizo aqui do ocorrido, do fato, né? Não vou ficar aqui com esse sentimento de culpa porque eu me arrependi sinceramente, eu aceitei o processo e olha, me perdoe. Outro passo é não deixe a tristeza tomar conta de você. A tristeza da percepção, da situação, do ocorrido, nossa, aquele sentimento, né, do que o que aconteceu, desse infortúnio, não pode permanecer em você. Você tem que realmente entender que você é responsável pelo que você sente. Remoer, gerar um sentimento de tristeza é sua decisão. Você pode sentir a emoção, né, da, daquilo que não foi bom, da tristeza, né? Mas você não pode ficar realimentando isso. Você tem que, ó, deixa a tristeza ir embora, não vai tomar conta de mim. E aí você sai da vibração da culpa. Outro passo é não resista ao processo de cura. Porque o processo de cura é sair do remorso, da amargura, é sair desse sentimento de culpa e começar a aceitar. Opa,
o perdão, perdão divino, perdão, né? Não é uma desculpa, é o perdão na essência, como eu já disse, é você tirar a amarra, se desprender. E cada vez que você faz isso, a cura vem. Percebe? E para terminar aqui os passos, aceite que estamos passíveis a erro. Então, primeiro, todo mundo erra, você reconhece. E outro ponto é, nós somos passíveis a erros. Então, errar é humano. Não importa quem foi o culpado. Não adianta ficar encontrando culpado. O que a gente precisa encontrar é a solução. Quando você vai no foco para encontrar solução, sua frequência começa a mudar totalmente. Então, gente, olha só que maravilha. Falamos mais aqui, mais um conteúdo, mais um vídeo falando sobre a frequência vibracional. Já falamos da frequência da vergonha no vídeo 1 aí, que está aqui na sequência aqui, ó. Vou deixar no descritivo, tá bom? Já falamos então agora, hoje, nesse vídeo, sobre a frequência da culpa e no próximo vídeo nós vamos falar da frequência da apatia, uma frequência também baixa e a gente vai aprender como resolver, como sair dessa frequência. Tá certo? Então é isso, frequência da culpa, mais um vídeo, mais um conteúdo. Gratidão se você gostou desse vídeo, dá aquele like bacana, sensacional. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo em seu coração. Até lá!